Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver aí o exemplo aí clássico de escoamento interno laminar, que é aquele ocorrendo em um tubo. Como o tubo geralmente é circular, então o escoamento ali é axissimétrico, ok? Então nesse caso, na nossa modelagem, nós vamos utilizar coordenadas cilíndricas. Então, diferentemente daquele volume de controle cúbico que nós utilizamos no exercício passado, nós vamos utilizar agora um volume de controle diferencial em formato de anel. Tudo bem? Além disso, o problema que nós vamos analisar aqui num tubo, ele vai estar ocorrendo em regime permanente e é um escoamento completamente desenvolvido de um fluido incompressível, com propriedades físicas uniformes ao longo de todo o escoamento. E mais uma vez, quando nós aplicamos a componente x da equação de quantidade de movimento no volume de controle diferencial em formato de anel, nós vamos ter aí que ela se reduz aí ao somatório das forças na direção axial igual a zero, ok? Assim como no problema anterior também, as forças normais serão devidas à pressão nas faces direita e esquerda do volume de controle diferencial e nas faces interna e externa do anel, as forças serão devidas ao cisalhamento viscoso. Visualizando então o volume de controle diferencial, assumindo que a pressão seja P na face esquerda do volume de controle, então a força nessa face esquerda vai ser simplesmente um DFE igual a P que multiplica 2πr dr. E para a face direita, a partir da expansão em séries de Taylor, a força vai ser dFd, que é igual a menos P mais ΔP ΔX, vezes a distância percorrida, que é dx, vezes a área, que é 2πr dr. Por outro lado, se a tensão cisalhante na face interna do volume de controle é tal Rx, então a força na face interna do volume de controle, devido a essa tensão cisalhante, vai ser dFi, que é igual a menos tal Rx, que multiplica 2πr dx. Enquanto que a força na face de fora, ele vai ser um dFf, que é igual a tal Rx mais del tal Rx dr, vezes dr, que multiplica a área, que vai ser 2πr mais dr dx. Como a soma dessas forças que atuam sobre o volume de controle na direção x deve ser igual a zero, então nós podemos rearranjar essa equação como 1 sobre r, a derivada em r de r tal rx, e tudo isso daí igual a ΔP ΔX. Notem ainda que o lado esquerdo depende apenas de r dessa equação, e o lado direito dessa equação não depende de r. Ou seja, cada lado desse é igual a uma constante. Ou ainda, nós podemos integrar aí ΔR de r tal de rx, que é igual a r ΔP ΔX. Então, integrando em r uma vez, nós vamos ter aí que r tal rx, que é igual a r ao quadrado sobre 2 ΔP ΔX, mais a constante de integração C1. Nessa expressão, como é um fluido newtoniano, então a tensão cisalhante na face R direção x, ela é igual a μ du dr. Então, logo, nós temos que du dr é igual a r sobre 2 ΔP ΔX vezes 1 sobre μ, mais a constante C1 sobre Rμ. Que, se nós integrarmos novamente, vai nos dar aí o perfil de velocidade em todo o raio R no tubo, como sendo U de R, que é igual a R ao quadrado sobre 4μ, que multiplica ΔP ΔX, mais C1 sobre μ vezes Ln de R, mais C2. Essas constantes de integração, geralmente a gente resolve o que? A partir das condições de contorno. Mas nesse caso específico, nós sabemos duas coisas. A primeira é que o perfil de velocidade U, ele deve ser o quê? Contínuo em toda a área de seção transversal do tubo. Ou seja, isso daí inclui R igual a zero. Mas a gente sabe que Ln de R para R igual a zero vai cair numa singularidade.
Então notem que a única forma da gente conseguir manter esse perfil de velocidade com U contínuo é assumindo que C1 é igual a zero. Então, nesse caso, o valor de C1 não saiu da condição de contorno, mas saiu simplesmente das características do fenômeno físico observado, ok? Para determinar a constante C2, nós podemos utilizar que U de R igual a R1, ou seja, que a velocidade U na parede é igual a zero, né, da condição de não deslizamento. E fazendo as contas, nós vamos chegar a um valor de C2 igual a menos R ao quadrado sobre 4.000, que multiplica ΔP ΔX. Substituindo esse valor de C2 na equação anterior, nós vamos chegar aí que o perfil U de R é igual a menos R ao quadrado sobre 4.000, que multiplica ΔP ΔX, que multiplica 1 menos R sobre R1 ao quadrado. Novamente, né, utilizando esse resultado, vocês podem conferir aí a tensão cisalhante, a distribuição de tensão cisalhante no escoamento como sendo igual a R sobre 2 vezes ΔP ΔX, a vazão volumétrica como sendo menos πr a quarta sobre 8.000, que multiplica ΔP ΔX, e a velocidade média como sendo menos R ao quadrado sobre 8.000, que multiplica ΔP ΔX. Nós sabemos que o ponto de velocidade máxima deve ser em R igual a zero, porque é o ponto mais distante da parede, né, vamos assim dizer, ou seja, é aquele que tem menos influência da viscosidade. E nesse ponto a gente pode calcular que a velocidade máxima vai ser igual a 2 vezes a velocidade média. Então, só para finalizar o vídeo, vou relembrar novamente que a queda de pressão dentro de um tubo reto geralmente vai ser linear na maioria dos problemas. Então, geralmente a gente sempre vai utilizar uma aproximação aí da forma ΔP ΔX igual a menos ΔP sobre L, onde ΔP é P2 menos P1, que é um ponto à frente menos um ponto atrás aí do seu escoamento, dividido pelas coordenadas desse ponto à frente e atrás, dividido por x2 menos x1. Então isso daí é adequado para a maioria dos problemas de escoamento interno em tubos. Eu termino o vídeo lembrando que as soluções para escoamentos de fluido na forma analítica existem conforme mostrado aqui, conforme nós determinamos, que é utilizando aproximações, né, para um escoamento numa geometria simples, um escoamento laminar, incompressível, de um fluido newtoniano, em regime permanente ou completamente desenvolvido. Qualquer coisa acima disso, né, escoamento 3D, turbulento, transiente, isso daí a gente consegue apenas, até agora, né, utilizando aí análise numérica por CFD. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima.